Tem algo que você tem que lembrar de checar todas as noites no seu travesseiro. E isso pode salvar sua vida. Quando eu tinha uns 8 ou 9 anos, eu tive uma daquelas noites que eu simplesmente não conseguia dormir. O quarto tava um pouco mais quente do que o normal, e eu tinha passado o dia inteiro dentro de casa só comendo picolé e assistindo TV. Mas agora tinha também um zumbido estranho nos meus ouvidos e meu corpo tava todo inquieto, eu tava mais ansioso do que o normal. Como se meu corpo tivesse me punindo por passar o dia inteiro sem fazer nada. E o pior de tudo era o travesseiro da minha cama. Eu nunca tinha visto ele tão irregular antes. Não demorou muito pra fronha ficar toda suada logo depois que eu deitei. E não tinha jeito, eu virava o travesseiro pro outro lado e rapidinho tava todo molhado de novo. Não importava o quanto me mexesse ou me virasse na cama, simplesmente eu não conseguia me sentir confortável naquele dia. Eu finalmente cansei daquilo, me levantei e desci as escadas onde meu pai estava assistindo um jogo de futebol. E quando ele me viu, ele abaixou o volume da TV e perguntou se eu precisava de algo. Eu dei de ombros assim. Meu travesseiro é uma droga, pai, só isso, não tô aguentando mais. Ele concordou e em seguida deu um sorriso estranho e me disse: talvez seja o senhor travesseiro. Antes de eu continuar essa história, você precisa entender que na verdade meu pai é um brincalhão, ele faz piada com tudo. Minha mãe, ela foi embora de casa quando minha irmã Marina e a gente ainda era pequeno. Mas por incrível que pareça, meu pai conseguiu superar isso de uma maneira muito boa, na verdade. Ele nos amou em dobro depois daquilo. Ele sempre foi aquele cara muito legal que contava histórias de fantasmas estúpidas pra gente em acampamentos, sobre veados possuídos por demônios, ou ursos que adoravam o cheiro do shampoo. É claro, depois ele sempre aparecia e sacudia a barraca no meio da noite pra dar um susto na gente. Só vou pegar um pouco de água aqui e depois eu já volto pra cama, pai, eu disse. Eu olhei pra TV e o time dele tava perdendo de 2-0, então eu imagino que meu pai só queria se distrair mesmo. Então ele olhou pra mim e me disse: ele era realmente assustador, viu? Disse meu pai, ignorando o que eu tava dizendo. Claro, naquela época ele não era chamado de Senhor Travesseiro. Acho que o nome dele era Douglas, alguma coisa. Ele adorava entrar escondido no quarto das crianças e depois estrangular elas até a morte. Obrigado por isso, pai, eu disse enquanto me servia com um copo d'água. Isso definitivamente vai me ajudar muito a dormir. É claro, eventualmente pegaram esse cara, disse meu pai. Um grande julgamento e tudo mais, mas antes dele ser condenado, o companheiro de cela dele sufocou ele até a morte com o travesseiro. Entendi, eu falei. Na hora eu me virei pra geladeira e vi umas fatias de pizza sobrando lá dentro. Eu comecei a tirar uns pedaços de calabresa pra ir comendo na hora enquanto meu pai continuava contando a história. O estranho é o que aconteceu na noite seguinte, meu pai disse. Encontraram o companheiro de cela dele morto também, sufocado. Só que não havia ninguém na cela para fazer isso. Agora eu sei o que você deve estar pensando. Provavelmente foram os guardas, né? Talvez, mas depois outras pessoas começaram a morrer também. Outros prisioneiros que tinham se metido com Douglas, todos sufocados em suas camas. Foi quando começaram a chamá-lo de Senhor Travesseiro. Nossa, que assustador, eu falei. Então as crianças no bairro perto da prisão também começaram a morrer depois disso, o meu pai disse. Suas mães encontravam elas mortas em suas camas. E a única coisa que ligava as mortes era que algumas das crianças tinham mencionado se sentirem desconfortáveis em suas camas na noite anterior, perguntando se seus pais tinham trocado os travesseiros ou algo assim do tipo. Pai, eu disse, isso é a coisa mais idiota de todas, né? Pelo amor de Deus, para com isso. E de manhã, eles encontravam os travesseiros antigos das crianças escondidos em algum lugar. E na cama não havia travesseiro algum, como se tivesse simplesmente desaparecido. Eu nem sequer prestei atenção nessa última parte da história. Eu apenas fui no banheiro e subi pra cama de novo. Logo depois eu ouvi o som do jogo de futebol voltando na TV enquanto meu pai aumentava o som de novo. Então, quando eu tava chegando no meu quarto, eu te juro que eu ouvi passos
E eu vi também um rangido esquisito vindo da janela. Eu entrei e olhei pra minha cama. E eu não tô brincando. Não tinha travesseiro na minha cama. O travesseiro que eu deixei lá não tava lá. A janela tava meio aberta. E eu corri até lá. Tava escuro do lado de fora. E chovia também. Eu não vi ninguém. Por fim, eu fechei a janela, tendo certeza que ela tava bem trancada dessa vez. Meu coração batia muito agora. Tava muito nervoso. Eu fui até o meu armário e abri. Lá dentro, eu vi o meu travesseiro no chão. Tava lá o travesseiro que eu usava todas as noites, num local que eu não deixei. Na hora eu dei um grito e desci as escadas o mais rápido que eu podia. Pai! Eu gritei. Ele desligou o jogo na mesma hora e correu até mim. Eu tentei explicar sobre a janela, sobre o travesseiro, sobre tudo. Era apenas uma história boba, não era pai. Eu perguntei, a mais estúpida que eu já ouvi. E meu pai concordou com a cabeça. É, filho, eu inventei tudo. Ele falou. Desculpa, eu não queria ter te assustado. Você é o travesseiro? Sério? Eu pensei que você já estava crescido o suficiente e não ia ficar apavorado com isso. No entanto, o tempo todo que ele falava, ele parecia meio nervoso. De repente, os seus olhos se arregalaram. Fica aqui no sofá, filho, ele disse. Melhor subir e verificar a Marina. Eu nunca tinha visto meu pai correr tão rápido. Ele subiu as escadas pulando 2 degraus de cada vez. Durante todo o tempo que ele esteve ausente, eu imaginei a minha irmãzinha morta, ou morrendo, gritando por sua vida enquanto o travesseiro macio se enrolava em volta do seu rosto, sufocando e tirando a vida dela. Eu não podia acreditar que eu tinha descido as escadas sem checar primeiro como ela estava. Alguns segundos depois, ele desceu, com minha irmã dormindo nos seus braços. Eu pensei que podia ser uma noite divertida pra gente dormir junto aqui no sofá. O que é que você acha da ideia? Ele disse. Meu pai, ele nunca mais mencionou o senhor travesseiro depois disso. Mas é claro que ele não precisava. Mesmo agora, com 30 anos de idade, eu ainda verifico a etiqueta dentro do meu travesseiro todas as noites antes de dormir. Pra ter certeza de que é o travesseiro de sempre. De vez em quando, eu ainda ouço falar sobre alguma criança na minha cidade morrendo durante a noite. E claro que eu tenho minha teoria sobre o que aconteceu, mas eu acho que não vale a pena dizer pra ninguém. Quem que ia acreditar numa história tão estúpida como a do senhor travesseiro, né? Eu sinto muito. Eu sei como tudo isso parece. Eu só queria compartilhar isso no caso de poder ajudar alguém por aí. Antes de ir pra cama essa noite, olhe dentro da sua fronha do seu travesseiro. Tenha certeza de reconhecer a etiqueta de dentro. Isso pode salvar sua vida. Opa, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conto de hoje. E não se esqueçam de olhar seu travesseiro na hora de dormir, viu? Perigoso. Então, na verdade, aqui não é pra esquecer de deixar um like aqui nesse vídeo caso você tenha gostado. E se inscrever no canal pra poder receber nossos próximos envios, tá bom? E se você quiser ver agora outro conto bizarro aqui do canal, é só clicar nesse quadradinho que tá aparecendo aqui na sua tela dentro do vídeo que você vai ser levado pra lá. Eu te vejo no próximo vídeo.